todo mundo vive em várias realidades. Como assim, Jânio? Existem alguns tipos de realidade, que é a realidade física e a realidade extrafísica. O que seria extrafísica? A extrafísica seria basicamente uma realidade paralela que não envolve coisas materiais, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Esse vídeo é uma reflexão profunda que vai te ensinar algumas coisas, que vai te dar algumas lições acerca da vida para você colocar na sua vida e fazer com que isso seja de alguma forma útil para você e você consiga o que você quer, tá? Vamos lá, o que, que acontece? Vamos passar para o pensamento, onde a gente pode até entrar em crise existencial por conta disso, tá? O que, que acontece? O que, que é essa parte extrafísica? A parte extrafísica é a parte das imaginações, o que as pessoas imaginam, o que as pessoas pensam e o que as pessoas sentem. São realidades, certo? Eu já falei algumas vezes aqui no canal que esses três é basicamente o que forma a criação da realidade que a pessoa vive na vida dela. Ou seja, ela vive o que ela vive porque ela pensa, sente e faz, tá? Só que esses pilares é o que molda todo mundo, mas muitas pessoas não sabem como que muda isso na prática. Quando a gente fala de manifestação da realidade, eu quero passar uma definição diferente para você. Manifestação na prática seria algo como faz o que você quer, do jeito que você quer e deixe acontecer. Porém, você tem que pelo menos dar uma limpada na sua mente. Como que você limpa a sua mente? Reprogramando. Como que reprograma? Através das afirmações positivas, das ferramentas para tirar a energia negativa que está dentro de você, porque todo mundo tem energia negativa. Eu acho engraçado. Cara, eu já conheci muitas pessoas do meio espiritual, porque hoje você percebe que tem muita gente falando de espiritualidade, energia e tal. Tudo que você fala para alguém se torna motivo de, não, isso daí é um trauma. Isso daí é a energia do obsessor. Cara, tudo parece que tá todo mundo entrando num delírio, entende? As pessoas não conseguem pensar com a própria cabeça sem ficar com esse viés, porque isso é chato, tá? E o que que acontece? Só para não fugir do raciocínio, é fazer o que você tem que limpar sua mente, tá? O que que é limpar a mente? Limpar a mente é reprogramar através de afirmações, entre outras ferramentas. Eu tenho uma ferramenta, só que ela é particular, é personalizada. Ela se chama Paraliminar. Ontem mesmo eu fiz uma indicação para uma pessoa que é o seguidor aqui do canal. Lá no Instagram ele falou comigo e eu passei para ele. Paraliminar é uma ferramenta extremamente positiva para você reprogramar sua mente. Quando a gente fala de reprogramar, eu quero que você entenda o seguinte: reprogramar é uma parte inconsciente sua. É como se tivesse uma coisa sem você ter controle. Você não precisa ter controle para você programar a sua mente, para você fazer do nada seu comportamento se tornar outro. É inconsciente. E o paraliminar faz muito bem isso. O que é o paraliminar? Eu crio paraliminares também, tá? Paraliminares é basicamente o seguinte: o seu cérebro tem dois lados, né? Você sabe que seu cérebro é repartido em dois, né? Se você não sabe, pesquisa cérebro. Você vai ver o cérebro é duas partes diferentes. Ele tem várias partes. Uma é o racional e outra é o emocional. O que que acontece? Cara, dessas duas partes, é, o que as pessoas não sabem sobre isso é o seguinte, que dessas duas partes, o paraliminar, ele conta histórias, literalmente histórias, onde essas histórias sendo contadas, elas fazem com que a sua mente inconsciente entenda determinadas coisas que faz você tomar determinadas atitudes do nada, porque ela é inconsciente. E eu já expliquei aqui no canal que a sua mente ela tem duas partes, é consciente e inconsciente. Consciente é 5% da sua vida, subconsciente é 95% da sua vida, ou seja, você é regido por comportamentos automáticos sem que você perceba. Maior parte dos comportamentos que você faz
é automático, você já está acostumado, é inconsciente. Então, essa ferramenta, você só precisa escutar e deixar com que o efeito seja acumulado. Quanto mais você escuta, mais essa ferramenta ela faz você transcender a sua realidade que você está vivendo. Porque é só você escutar, o seu inconsciente vai entender e do nada suas atitudes mudam, tá? Suas atitudes mudam. Aí o que que acontece? Vamos lá para outra questão aqui em jogo. Cara, pensa só. Se tem dois lados que contam uma história, que história é essa? Vou te explicar. A história que a gente conta é a narrativa da nossa imaginação. Imagina um filme. Quando você assiste um filme, ele é uma narrativa. Ou seja, fulano de tal, personagem principal, ele foi lá, conquistou o mundo, não sei o quê, e casou com a Bela. Aí a Bela traiu ele, não sei o quê, e tal, 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 e depois ele tenta se matar, e a Bela volta pro caminho dele, e aí, final feliz, os dois ficam casados ainda. Isso é uma narrativa, certo? Dentro da nossa mente, a gente constrói uma narrativa. Como assim? Tudo que você acredita é uma narrativa. Ou seja, tudo que você acredita é uma história contada na sua mente. Porque se eu chego na sua frente e falo, então eu começo a meio que questionar a sua forma como você vê o mundo, você vai justificar e defender a sua crença. Como que você vai justificar e defender a sua crença? Quando você estiver argumentando para mim, você vai começar a lembrar, você vai puxar as memórias, você vai puxar as coisas que aconteceu, o que os seus pais te ensinaram, o que você já aprendeu, e aí começa um monte de coisa começa a acontecer dentro da sua mente. Isso são as narrativas, são histórias que você criou com base, logicamente, nas experiências que você viveu na sua vida, e essas narrativas, essas imaginações, elas estão fixas na sua cabeça, que faz com que você entenda a vida exatamente daquele jeito. Ou seja, aconteceu comigo por conta disso, então é verdade. É verdade para você. E você vive numa vida em torno dessas coisas que você acredita. Isso é uma realidade paralela que você criou na sua mente, através da narrativa. Você entendeu? Então, ou seja, a ferramenta ela faz com que você coloque novas narrativas. Como? Através de historinhas. Você já ouviu falar que a Bíblia é um dos livros mais poderosos do mundo, né? Que todo mundo, que ela acaba influenciando todo mundo. Você sabia que a melhor forma de você entrar na cabeça de alguém é contando uma história? Você sabia que os caras que pegam mais mulher, eles são bons em contar história? Você sabia que os caras que estão no poder, eles são bons de contar histórias? Por que, que eles são bons de contar história? Porque a história, contar histórias, é você entrar na mente da pessoa. Quando eu começo a contar uma história muito bem feita, você esquece que você está me assistindo e você começa a trabalhar só com a sua mente. Por quê? Porque quando eu conto uma história, a sua imaginação, eu ativo uma parte do seu cérebro que você ativa a parte de imagens, de imaginação. Então, quando essa parte fica ativada dentro da sua cabeça, é como se você começasse a entrar numa fantasia interna. Então você começa a imaginar tudo. Você está de olhos abertos, mas digamos assim, como se estivesse de olhos fechados, porque você não está prestando atenção em mim, físico. Você está prestando atenção no que eu estou te contando, na história. Então, essa é a melhor forma de você entrar na cabeça de alguém. Agora pensa só, por que, que esse tipo de ferramenta é tão bom para você limpar sua mente? Calma que eu vou te dar uma linha de raciocínio. Fica até o final do vídeo, você vai entender a linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio profunda, galera. Eu não vou ficar editando esses vídeos, porque esses vídeos são muito complexos e, e precisa ter esse tipo de raciocínio, como se fosse uma conversa mesmo, para eu passar isso. Senão fica complicado editar. Vamos lá. Então, a linha de raciocínio é o seguinte: você precisa contar narrativas para sua mente. Como que são essas narrativas? Essas narrativas são histórias arquetípicas. Por exemplo,
Se eu começar a contar uma história de que tem um menino que começa a história seguinte: o menino Joãozinho, eu tô dando um exemplo bem hipotético, não leve ao pé da letra a história, tá? O Joãozinho caminhava sobre um quarto, sobre um quarto escuro, com um tapete vermelho, com passos firmes e confiantes, ele foi persistindo e seguindo em frente. Isso é arquetípico e inconsciente. Vai pegando nas entrelinhas. Você pode não entender com sua mente consciente, mas isso é inconsciente. Quanto mais você escuta essas coisas, mais a sua mente acredita e mais entra dentro da sua cabeça. E se você está aberto já para receber essa ferramenta, cara, é mais fácil ainda de você reprogramar suas crenças, tá? Através dessa ferramenta. E calma, eu não vou só falar sobre essa ferramenta nesse vídeo, tá? Eu vou trocar de assunto. Aqui eu tô falando da ferramenta porque ela mostra como que sua mente funciona também, tá? Agora vamos lá. Então, você percebe que é nas entrelinhas que eu entro na sua mente. E aí, esse jovem, vamos supor que ele sobe uma montanha muito grande, na qual ele não acreditava que ele conseguiria subir. E quando ele alcança esse objetivo, lá de cima, ele consegue ver as coisas numa outra ótica. Isso é arquetípico. Olhar de cima da montanha significa o quê? Em outras palavras, parar e analisar as coisas. Quando eu paro e analiso as coisas, eu consigo ter uma ótica diferente do que está acontecendo na minha volta. Porque é como se eu olhasse de cima da montanha. Então, quando eu olho de cima da montanha, eu tenho uma análise da minha vida totalmente diferente. Você entende? Faz sentido ou não faz? Já comenta aqui embaixo. O que acontece? Tá, então é uma história que você conta para o seu cérebro, para sua mente, na qual ela acredita e isso muda suas atitudes. Jane, por que isso funciona? Porque todo dia você escuta os seus pais, vamos supor, seus pais são limitadores. São pessoas que acreditam que você não é capaz de conquistar as coisas que você imagina. Então eles ficam colocando isso na sua cabeça. Todo dia que você tenta conversar com eles, eles colocam na sua cabeça que você não vai conseguir. Logo, isso é uma criação de história arquetípica que entra na sua cabeça. E como eles são seus pais, ele tem muito mais influência inconsciente, fazendo com que eles entram na sua cabeça com essa verdade absoluta, destrói, arranca todas as coisas positivas que você tinha e você fica vegetando, pensando no que vai fazer da sua vida. É dessa forma que eles influenciam. Mas eles fazem isso sem pensar. Eu tô te dando uma explicação de como as historinhas elas podem influenciar a sua mente. Porque as historinhas podem influenciar a sua mente. E muito, muito mesmo. Tudo pode ser mudado através da mente. Bota isso na sua cabeça. Uma vez que você entende isso, você começa a olhar para a vida de uma outra forma. É igual o cara que acredita se, por exemplo, pensa só, qual que é a confiança que a gente dá para o que a gente imagina? Quase nenhuma, né? Você já parou para analisar? O que você imagina, você geralmente não dá muita confiança. Só que o que você imagina, cara, deixa eu te falar um negócio. A sua imaginação é dela que saiu todas as coisas. É literalmente dela que saiu todas as coisas que você tá vendo. Tipo, aqui na minha frente tem dois softbox, duas câmeras, saiu da cabeça de uma pessoa, da imaginação de uma pessoa. Essa mesa saiu da cabeça de uma pessoa. Para que existisse, ele teve que imaginar. Ponto. Mas não é só imaginar e vai, bum, cair do céu. Não, cara. Ele imaginou, criou uma realidade com base nisso e começou a tentar fazer isso acontecer, criar na prática, na Terra. Então, cara, se você começar a imaginar coisas de como você faz uma coisa e começar a aplicar de forma confiante nisso, você vai perceber que você pode até não conseguir realizar o que você quer nas primeiras imaginações, mas quanto mais você treina imaginar, aplicar, mais a sua mente automaticamente ela vai se moldar para errar menos, para que ela gaste menos energia, porque o seu corpo ele gosta de gastar menos energia, o seu cérebro ele gosta de gastar menos energia. Por isso que se você não é acostumado a ler, você vai lá e pega um livro, você pega um livro, tipo esse aqui do Deepak Chopra, e aí você vai começar a ler,
você vai perceber o seguinte, que o seu cérebro em 5 minutos ele já vai cansar. Em 5 minutos você já vai ficar do nada. Cara, como que isso é possível? Você entende? Então, toma cuidado com isso. E aprende a confiar. Imagina, aplica, imagina, aplica. Jânio, funciona 100%? Cara, depende, porque tudo depende da sua crença. Depende da crença que você tem. Por isso que eu falei, para você criar a sua realidade, você não precisa nem de um Jânio da vida. Você entende? Eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho mentoria e tal, mas deixa eu te falar um negócio. Se você quiser, você consegue. Só que você tem que. Uma coisa você tem que fazer: tirar a sujeira da mente. O que é tirar a sujeira da mente? Tirar a resistência, tirar as coisas que te fazem não acreditar em algo, que algo é possível. Entende? Eu vou te dar um exemplo bem simbólico. Vamos supor que você assiste um cara no YouTube. Esse cara lança um curso, você segue ele há bastante tempo, ele lança um curso, você chega lá e compra, não confiando muito. Você fala, cara, eu vou comprar porque eu gosto dele. Só porque eu gosto dele. Aí você compra. Quando você entra no curso, você fica mal, você se decepciona. E aí, quando você se decepciona, você simplesmente cria uma visão errônea sobre aquela pessoa. Você cria uma convicção exagerada e mentirosa e diferente sobre aquela pessoa, porque você não conseguiu ser agradado o suficiente por aquela pessoa. Só que aí, cara, o que acontece? A sua mente, a partir do momento que ela compra algo, vamos supor, você compra o curso da pessoa, esse curso, você entra com a crença de que aquilo funciona para você compra e você já entra suscetível. Ou seja, você já entra no curso confiando que o que ele vai te passar vai funcionar, o que ele vai te passar é verdade. Isso é inconsciente, sem você pensar, você já acontece isso. Isso é automático. Então, da mesma forma que você compra algo que você não acredita. Se você compra algo, você já está resistente, a tendência é que o que a pessoa fale não funcione, porque você não acredita no que ela está falando. Então, o que eu te falo é o seguinte: confia em tudo o que você vai fazer. Se você for comprar um dia um curso meu, compre o curso. Primeiramente, pensa: o que eu estou sentindo? Eu sinto que ele vai dar certo? Eu sinto que vale a pena? Eu sinto que o que ele está falando é verdade? Se sim, entra. Vai funcionar. Se não, não entra. Por quê? Porque eu trabalho com a mente. Principalmente eu. Eu trabalho com a mente. Então, se eu trabalho com a mente, a primeira barreira que você sofre é a resistência e a crença. Se você compra por impulso e não entra para fazer, você automaticamente se torna uma pessoa que não vai assistir, não vai aplicar. Enfim, nós somos criadores da nossa realidade. Agora, comenta aqui embaixo, pessoal, qual tipo de conteúdo que vocês gostariam de saber mais aqui no canal, para que eu tenha novas ideias e crie mais conteúdos relacionados ao que vocês querem assistir. Porque a gente, como youtuber, cara, a gente pesquisa bastante e tal, mas a gente não consegue ler a mente de vocês, né? Para saber exatamente. Vocês têm que comentar aqui embaixo e falar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e segue firme na Matrix. Tamo junto, galera.